E aí, moçada, tudo bom? Eu sou o professor Henrique Nelson, estamos começando mais uma aula de História, tá? Hoje nós vamos continuar debatendo o processo de descolonização da África, tá? Então, hoje, estou acompanhado aqui de Lais, a nossa intérprete de Libras, que sempre faz esse trabalho maravilhoso para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. Então, muito obrigado, Lais, por estar aqui conosco. E também estou acompanhado do meu camarada, professor Luciano Júnior, professor de História. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos juntos aqui no chat. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, já sabe. É só mandar aqui que a gente está aqui de prontidão, beleza? E a galera do nono ano, sabe que assim, é muito importante, essa interação aqui nas nossas aulas, tá certo? Então, a gente continua fazendo esse apelo, O ano está acabando ali, mas ainda temos algumas aulas importantes por fazer e é muito importante que você esteja conosco, tá? Então, olha, quem ainda não baixou o nosso aplicativo, para interagir conosco, é preciso ter o aplicativo do Educa Recife. Então, quem não baixou ainda pode utilizar os QR Codes que aparecem aqui, seja do sistema iOS, seja no sistema Android. Então, é só fazer a leitura, vai ser direcionado, pode baixar o aplicativo, tá bom? Então, não dá para fazer agora? Então faz depois, Então, olha, vocês podem ir direto à loja, coloca lá Educa Recife, ou vocês podem depois acompanhar nossas aulas no YouTube, no canal do Educa Recife, tanto para aproveitar e fazer a leitura dos QR Codes e baixar o aplicativo, quanto para assistir novamente as aulas, algum ponto que você perdeu, algum ponto que você queria repetir, tá? E até para assistir as aulas que vocês perderam também, outras aulas que vocês perderam. Então, gente, é muito importante estar acompanhando. E só lembrando que, para quem tem um aplicativo do Educa Recife, você não precisa utilizar a sua internet, não precisa utilizar o Wi-Fi, nem os dados, enfim. Então, olha, você tem a possibilidade de acompanhar nossas aulas ao vivo na televisão, tá? No nosso caso, no canal 22.1. Vocês podem acompanhar no YouTube e vocês podem acompanhar pelo aplicativo do Educa Recife, porque a internet não é financiada. Então, tem tudo quanto é jeito para assistir a aula. Eu acredito que é difícil ter uma desculpa para não assistir, tá certo? Então, olha, vamos embora, Então, gente, vocês certamente já viram alguma imagem ou já ouviram alguém falar sobre essa pessoa aqui. Esse é o Nelson Mandela, Nelson Mandela, que viveu entre 1918 e 2013. Ele foi um dos mais célebres líderes africanos, mais célebres líderes do mundo inteiro, na verdade, Enquanto político, teve uma trajetória interessantíssima, Era um sujeito que nasceu numa família que tinha um papel importante lá na África do Sul, uma família negra, nativa da África do Sul, teve uma educação, enfim, teve acesso a uma boa educação, estudou fora do continente africano, foi para a Inglaterra, voltou e acabou se tornando um dos líderes das lutas contra o apartheid, que foi um regime muito sério, um sistema muito sério e excludente lá na África do Sul, tá? Então se tornou de fato um dos grandes símbolos de luta, além de outros sujeitos também, contra o apartheid lá naquele país, tá? Então a gente começa a nossa história hoje sobre a descolonização da África, justamente chamando a atenção, Nelson Mandela. Agora só, a África do Sul, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, pronto. A África do Sul foi um desses países que passou por um processo de construção da independência aos poucos, porque foi um país que já foi controlado, já foi ocupado pela Holanda, mais tarde pela Inglaterra, Então a Inglaterra tinha uma presença muito efetiva até durante o século XX, vai aos poucos promovendo um processo de abertura, de mais independência da África do Sul, tá? Então a gente vai tentar acompanhar um pouco isso, tá? Assim como os outros países africanos, como a gente está acompanhando. Então a África do Sul se tornou independente aos poucos ao longo do século XX. Então como é que esse processo aconteceu? Acho que o primeiro passo aconteceu em 1910, quando os ingleses fundaram a União da África do Sul. Mas era um território que ainda estava sob domínio inglês, Então as decisões tomadas sobre a África do Sul passavam pelo parlamento inglês. Então, apesar de haver a União da África do Sul, um reconhecimento, um gesto da Inglaterra, dando um pouco mais de independência para o território, mas ainda estava submetido à Inglaterra. O passo seguinte foi justamente quando o parlamento do Reino Unido concedeu os seus domínios independentes a posição de igualdade em relação aos domínios do Império Britânico e ao próprio Reino Unido. Isso quer dizer o seguinte, a África do Sul continuava incorporada ao Império Britânico, tá certo?
né, então, até em condição de igualdade, mas ainda não era um país totalmente autônomo, né, ou seja, estava integrando, né, todo o grupo o bloco de países que formam a Grã-Bretanha, tá certo? Mas o passo maior e decisivo para a África do Sul aconteceu apenas em 1961, quando aconteceu a proclamação da República naquele país, né, na África do Sul. Portanto, a independência da África do Sul ocorreu efetivamente em 1961. Então, vocês viram que foram alguns passos dados a partir de uma negociação direta por parte das elites, né, da África do Sul, particularmente das elites brancas da África do Sul, com a Inglaterra, desde que, claro, a África do Sul ficasse ainda como um satélite da Inglaterra, ficasse ali atendendo aos interesses ingleses, tá bom? Bem, e aí, gente, nesse processo, em 1948, acabou, né, sendo firmado ali naquele país, por parte da elite branca da África do Sul, né, enfim, descendentes dos ingleses, dos holandeses, enfim, esse regime terrível que nós conhecemos por apartheid. Eu vou chamar a atenção para essa imagem que vocês têm aí, ó. Essa imagem é uma placa na cidade de Durban, na África do Sul. Então, está escrito em 3 idiomas, né? Ela está escrita em inglês, africanês e zulu, né? O idioma do povo local. E no caso do africanês e o zulu, tá? Então, o que é que essa placa está dizendo? Essa placa está dizendo que nessa praia era proibido que pessoas negras tomassem banho nela. Então, apesar de ser um país de maioria negra, mas a população negra ela foi excluída dos lugares, dos espaços de poder, dos espaços de decisão política. Então, o apartheid se caracterizou por isso, né? Então, foi um regime de segregação racial da África do Sul e durou oficialmente entre 1948 e 1994. Só foi derrotado após anos de lutas que tiveram como símbolo, né, pessoas como o Nelson Mandela, né, que acabou depois sendo eleito presidente em 1994. Gente, ó, chamando a atenção aqui, vejam quanto uma coisa séria. A lei, né, foi instituído justamente, né, que a população negra estava apartada, ela estava impedida de ocupar espaços, de vivenciar coisas, de decidir politicamente, né, sobre o seu país, apesar de ser a maioria. Então, é realmente uma coisa muito séria, professor Luciano. O apartheid, né, foi uma das grandes marcas terríveis, né, do século XX, que tanta coisa ruim aconteceu, mas o apartheid era o racismo ali nu e cru, não é verdade? E o Nelson Mandela foi um sujeito que chegou a ficar preso, se não me engano, por 27 anos, né, nessa luta contra esse racismo, contra o apartheid, mas no final acabou, né, como o povo africano vencendo esse regime, não foi isso? E assim, se a gente leva em consideração aí, né, a gente falar um pouco do apartheid, essa discriminação legalizada, né? Então, a gente vê aí como uma discriminação legalizada. Você vê, é um país onde a maioria da população era de pretos e pretas, né? E esse pessoal, ele foi, assim, sendo afastado, né, das decisões políticas, né? Que ficavam, a partir dali, a cargo, né, de uma minoria, né, de brancos, né? Então, se a gente faz um contraponto hoje, por exemplo, com o Brasil, a gente tem a sociedade brasileira, né, mais da metade da população é de pretos e pardos. Porém, essa população ainda é vítima, né, de racismo, ainda é vítima de discriminação. E a gente observa nesse racismo, essa discriminação, em todos os setores da sociedade, às vezes até assim, se manifestando na forma daquilo que a gente chama, né, professor, de racismo institucional, né, onde algumas instituições elas terminam reproduzindo práticas racistas, às vezes até sem se questionar, né, os funcionários se questionarem de que estão reproduzindo essas práticas. Então, é importante chamar a atenção para esse combate, né, contra o racismo, né, porque lembrar que hoje a gente está no último dia, né, de novembro, e nesse mês, né, a gente comemora, não é isso, professor, o Dia da Consciência Negra, e lembrar que é importante, né, a gente ir aos poucos mudando, né, os nossos hábitos, as nossas rotinas, nossos costumes, para que a gente não se torne, né, como dizem, né, os estudiosos, né, sobre racismo, a gente não se torne apenas, né, uma pessoa
que combate o racismo, mas a gente se torne pessoas antirracistas mesmo. No caso, uma pessoa que não basta não ser racista, Racista, tem que combater tem o racismo. que ser antirracista, né? Exatamente. E, gente, falar sobre o processo de descolonização na África é falar também, né, sobre esse processo de luta contra o racismo. No caso do apartheid, gente, esse racismo estava institucionalizado, ou seja, estava na lei. E é importante dizer que, embora hoje, né, se olhe esse apartheid como uma coisa terrível, né, na história mundial, mas num período já que durou de 48 até 1994, tinha apoio de muitos países, inclusive da própria Inglaterra, né, que dominou a África do Sul durante muito tempo. Então, os governos racistas, né, baseados nesse apartheid da África do Sul, tinham apoio de outros países, né, ocidentais, tá bom? Como é o caso da Inglaterra durante muito tempo, né? Então, é uma questão para a gente pensar também, né? Esse regime durou muito na África do Sul, porque fala muito sobre esse racismo na África do Sul, mas o país teve apoio de outros, né, que fala também sobre como é fácil fechar os olhos para o racismo, para as violências que são praticadas num continente como a África, por exemplo. Tá? Então, olha, na aula passada, nós começamos a estudar esse processo de descolonização, onde nós enfatizamos, né, justamente o enfraquecimento dos países imperialistas, né, que passaram, sobretudo, pelas duas primeiras guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, enfim, essas guerras acabaram enfraquecendo muito os impérios europeus, tá certo? Então, isso foi algo que acabou também, junto com a Guerra Fria, enfraquecendo a posição dos antigos impérios europeus em continentes como a África e a Ásia. Então, hoje a gente vai estudar mais diretamente esse movimento de independência e de descolonização por parte dos países africanos, né? Então, vamos nessa. Pensar alguns casos, né? Infelizmente a gente não dá para mostrar todos os casos da África, mas eu vou mostrar aqui, a gente já tinha falado na aula passada sobre Angola, a gente falou um pouco sobre a África do Sul, vamos ver outros dois casos bem interessantes no caso, na África, né? Então, ó, primeiro, a gente fala sobre um movimento muito importante naquele continente, mas que vai para além do continente, que é o movimento chamado pan-africanismo. Então, o que é o pan-africanismo? Aí vocês têm essa imagem aí, né, que mostra o continente africano e a bandeira dos países que compõem o continente africano, que, como eu tinha falado na aula passada, é um dos maiores continentes do mundo, não é? Tem se eu não me engano, 54 países, acho que foi isso que a gente informou na aula passada, né? 54 países, uma diversidade de povos, de culturas, né, com suas religiosidades diversas, então é um continente muito plural. Então a gente precisa aprender mais sobre o continente africano, tá? Porque é interessante, tem gente que ainda pensa que o continente africano é um só país, é um só povo. Na verdade, é uma diversidade, muita riqueza cultural, não é? Muitos problemas também, muitas questões políticas para serem discutidas, assim como outros continentes no mundo, tá? Então, ó, mas o pan-africanismo, é o que eu coloquei aí, ó, é um movimento que defende a união de todos os povos do continente africano para combater o racismo, as desigualdades sociais, além de outros problemas do continente, como a questão do acesso à saúde, à moradia, né? Enfim, a melhor qualidade de vida. Mas, assim, essa bandeira do combate ao racismo, ela acabou reunindo várias lideranças de diferentes lugares da África num processo de valorização do continente africano. É interessante que esse movimento, ele tem como um dos pontos de partida não o continente africano, mas as populações negras e lideranças negras dos Estados Unidos e da região do Caribe, né? Então, assim como o Brasil, foram territórios que receberam, né, uma grande quantidade de pessoas que saíram, né, que foram tiradas da África na condição de escravizados e que aí vivenciam, né, não só, né, essa valorização da cultura, né, afrodescendente, né, então no caso afro-caribenha, o norte-americana ou afro-brasileira, né, são termos que a gente utiliza, mas que devem ser discutidos sim, mas a gente vai, né, utilizar ele aqui com algumas ressalvas, que é justamente o seguinte, esse debate de que era preciso valorizar as expressões culturais, combater os racismos e cada um dos lugares em que esses descendentes de africanos vivenciam, como é o caso do Brasil, tá bom? Então, valorizar a cultura, valorizar a história da África e, claro, olhar para a África com outros olhos, né? Que era justamente de combate ao racismo, combate à dominação política, construção da independência e de melhor bem-estar para os povos africanos. Então, esse movimento pan-africanista
mobilizou muitas lideranças dentro da África e fora da África e foi um dos grandes impulsionadores dos processos de independência naquele continente, tá bom? Então, olha, o primeiro congresso aconteceu na Inglaterra, o que foi uma coisa assim meio, bom, questionável, né? Olha, o Congresso Pan-Africanista deveria acontecer na África, bom, seria um caminho, mas o que é interessante é que pela primeira vez, embora tenha sido realizado na Inglaterra, tá? E já era muito comum que congressos, né, encontros, como foi a Conferência de Berlim, né, acontecesse na Europa para decidir o futuro da África, tá? Dessa vez, pelo menos, tivemos lideranças africanas debatendo a África, mesmo que fora dela, o que já foi um avanço muito grande. E aí, como decorrência desse processo, desse debate de valorização da África, né, já que o primeiro encontro aconteceu justamente logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí, em 1963, foi fundada a Organização da Unidade Africana, tá? Então, essa Unidade Africana ela passou a ser um dos grandes impulsionadores das independências dos países na segunda metade do século XX e para mediar as tensões, as guerras civis que aconteceram, né? Todo aquele cenário que acabou sendo ainda aumentado por conta da Guerra Fria, tá? E em 2002 foi instituída uma nova entidade, né? Que é a União Africana, que atualmente busca realizar algumas políticas na África, como, por exemplo, eu vou citar aqui políticas que essa União Africana tenta implementar aqui. Olha. Então, vamos lá. Um continente livre para a circulação de pessoas, algo muito parecido com o que acontece na União Europeia, né? Ou seja, liberdade de circulação em todo o continente, sem as barreiras entre os países. Um parlamento continental, ou seja, um parlamento representando todos os países para discutir as políticas dos países africanos, tá? Um tribunal pan-africano para discutir as questões de justiça no continente, para evitar, por exemplo, infelizmente o continente africano, pós, né, esse processo de descolonização acabou sendo marcado por muitas violências, e aí um tribunal para lidar com isso, para julgar, né, ditadores terríveis que cometeram genocídios no continente africano, ou seja, além do que os europeus já tinham feito, e até de um banco central. Na verdade, algumas ações têm sido realizadas, por exemplo, eu gosto muito de citar uma publicação que veio com a Conferência das Nações Unidas, com a ação da ONU, né, da Organização das Nações Unidas e da Unesco, tá, que trata de patrimônio, da história, da cultura, né, ligado à ONU, a gente já falou sobre isso, inclusive, em uma aula, que é a publicação de uma coletânea de livros que é da História Geral da África, que você pode baixar ele gratuitamente, sabe? Ele foi feito justamente para que as pessoas lessem, se apropriassem. Então, portanto, está na própria Biblioteca do Senado do Brasil. Então, se você colocar no Google lá, né, História Geral da África, vai aparecer lá toda a coletânea de 8 livros que vocês podem baixar para aprender mais sobre a história da África, tá? Então é isso, né? Então o pan-africanismo representava isso para a África, e fora da África, esse pan-africanismo é um instrumento de luta, um elemento de luta, de reunião dos afrodescendentes, né, de toda a América principalmente, e de outras regiões do mundo, né, de valorização da cultura negra, né, enfim, de reunião, enfim, de poder apoiar, né, a África, de poder lutar pelos direitos dos povos africanos, enfim. Então, em todo o mundo, o pan-africanismo passou a ser um instrumento de luta muito importante, tá? Agora vamos ver 2 casos importantes de independência na África, né? O primeiro caso é o de Gana, gente. Gana é um país bem interessante, o seu processo de independência foi muito interessante, porque é o seguinte, foi um dos territórios mais explorados pelo tráfico de pessoas escravizadas, que ficava na chamada Costa do Ouro, né? Vocês estão vendo aí no mapa exatamente onde é que fica o atual, né, território de Gana, mas dessa região da Costa do Ouro, que foi explorada inicialmente pelos portugueses e mais tarde pelos ingleses, né, acabaram, né, sendo tiradas muitas pessoas escravizadas, que eram frutos, inclusive, dos conflitos ali, né, abaixo da região do Saara, tá certo? Dos conflitos que existiam, inclusive, por conta da expansão islâmica naquela região, enfim, mas é outra história. A questão é o seguinte, e muitas pessoas que saíram dessa região, do Mali, do território de Gana e do interior dessa área da Costa do Ouro, né, elas acabaram vindo para o Brasil, para a Bahia, para o Rio de Janeiro principalmente, tá certo? Então, olha só, foi o primeiro país da África abaixo do Saara, né,
subsaariana, né, a se tornar independente. E o processo de independência lá, ela foi muito parecida com o que havia acontecido na Índia. Na Índia houve um processo de desobediência civil que foi comandada pelo Mahatma Gandhi, né, ou seja, é um processo pacífico de luta, né, mas através da desobediência civil, ou seja, eu não vou atender às ordens, às leis da Inglaterra, né, mas a gente também não vai lutar, pegar em armas para lutar. Tá? Então, a ideia seria basicamente essa. Mas antes, claro, houveram muitos levantes do povo de Gana contra o domínio inglês, tá certo? Até que esse líder aí que vocês estão vendo, cujo nome eu vou tentar ler, que seria Kwame Nkrumah, seria basicamente esse o nome dele. Ele era uma das lideranças, inclusive ele foi um dos grandes impulsionadores do pan-africanismo, tá? Então ele saiu da África, pôde estudar fora, mobilizou, né, muita gente em torno dessa causa né, de independência da África, tá? E quando ele volta para Gana, ele vai levar justamente essa ideia da desobediência civil, do Gandhi, que inclusive a independência da Índia tinha acontecido um ano antes, em 1950, então muito recentemente, então ele vai levar essa ideia para Gana e aos poucos eles vão minando o poder inglês, ele chegou inclusive a ser preso, né, na Inglaterra, tá? Os ingleses levaram preso, mas como, né, o grupo, né, ao qual o apoiava cresceu muito politicamente, a Inglaterra foi obrigada a negociar com ele e até reconhecer a independência de Gana, tá certo? Então, olha, o Nkrumah, ele era um líder socialista e ele também vai, né, estar ligado ali na Guerra Fria, vai se aproximar de algumas lideranças socialistas. Aí vocês estão vendo uma foto com o célebre Ernesto Guevara, né, que foi também um líder socialista e que havia lutado em Cuba e em outros lugares, né, pelo socialismo, né, e chegou a lutar na África também. Então, ele liderando esse processo, né, pan-africanista, dialogando, né, e buscando mais independência, dialogando com países como a União Soviética, com Cuba, né, ele vai conseguir alguns apoios, né, e aí fortaleceu ainda mais a causa da independência de Gana e de outros países, tá certo? Então, o importante é que, de uma forma ou de outra, né, eles acabaram conquistando a independência daquele país, enfim, e poder encaminhar. O Nkrumah, ele se tornou o primeiro presidente de Gana, tá certo? Então, a gente tem uma história interessante de um país que não se alinhou, né, com o bloco capitalista, embora também não tenha se alinhado com o socialista, apenas dialogou, buscou um pouco mais de independência e conseguiu a independência de Gana justamente através de um processo de desobediência civil, de mobilização política do povo de Gana, tá? Agora eu vou trazer uma outra história que não é uma das mais fáceis, né? Ou seja, não aconteceu um processo de encaminhamento político e de negociação como foi dos ganeses com a Inglaterra. Mas antes eu vou chamar a atenção para essa pessoa aqui, gente. A gente sempre trata, né, de algumas personalidades, lembrando que a história ela não se faz por líderes, né, apenas por líderes ou heróis ou qualquer coisa desse tipo, né? Então a história é sempre uma coisa coletiva, né? Então sempre a participação das pessoas. Mas, claro, algumas pessoas, elas, por ocuparem alguns papéis, elas tiveram um papel de inspirar, de debater alguns temas. E eu estou chamando a atenção para essa pessoa aí da imagem. Ele se chama Antônio Emílio Leite Couto, mas ele utiliza o nome de Mia Couto. Mia Couto, gente, é um escritor fabuloso, né? Ele é moçambicano, né? Mais um país africano. Ele nasceu em 1955 e atualmente é um dos mais reconhecidos escritores em língua portuguesa da atualidade, né? Então os livros dele são maravilhosos, tá? E aí, gente, por que eu estou chamando Mia Couto? Mia Couto vem desse país, né, de Moçambique, que foi inicialmente ocupado por Portugal ainda no século XVI. Inicialmente não, porque Portugal continuou ocupando, explorando minérios e explorando a escravidão em Moçambique até o século XX. Né? Então, assim como aconteceu em Angola, em Cabo Verde, Portugal ocupou o território desde, né, do início da Idade Moderna, dos séculos XV e XVI, né, até o século XX. E Moçambique era um desses casos. E aí, gente, dentro desse processo de luta
contra a dominação europeia no continente africano, Moçambique, né, isso também aconteceu em Moçambique. Frente, claro, ao enfraquecimento de Portugal, Portugal também vivia uma ditadura terrível do regime salazarista, que era muito violenta também, e era também muito violenta com suas colônias. E aí, dentro desse cenário todo que a gente falou, inclusive da aula passada, do enfraquecimento da posição europeia, os moçambicanos se levantam e acabam montando a chamada Frelimo, que seria a Frente de Libertação de Moçambique, né? Que foi para a guerra mesmo, para a luta armada contra Portugal. Então, lutou contra as Forças Armadas de Portugal entre 1964 e 1974, que foi inclusive o ano em que cai a ditadura de Salazar, né? Então, como o nosso robozinho está espantado aí, de fato, Moçambique buscou, né, a liberdade e a independência através da luta armada mesmo, da guerra, tá? E, de fato, conseguiram, né, de Portugal, em 1974, o reconhecimento dessa independência, que aconteceu apenas em 1975. Mas, infelizmente, para os moçambicanos, a coisa não foi fácil. Não foi fácil justamente porque, após a independência, ao invés do país se construir de forma independente, o país entrou numa guerra civil muito dura, né, entre a Frelimo, que seria essa Frente de Libertação Moçambicana, e um outro grupo, que seria o Renamo, que seria a Resistência Nacional Moçambicana. A luta entre esses dois grupos, né, representou tanto as disputas internas de Moçambique, as questões étnicas, né, os interesses pessoais de lideranças, como também a Guerra Fria, já que a Frelimo se associou justamente ao bloco socialista, que encheu a Frelimo de armas, e, por outro lado, a Renamo, né, o outro bloco, o outro grupo, né, associado ao capitalismo, recebeu apoio dos Estados Unidos e de outros países europeus que também encheram de armas, e isso acabou, né, prejudicando muito, né, ampliando ainda mais a disputa moçambicana. Por isso que eu falei na aula passada que os processos de independência na África eram muito difíceis, complicados, justamente porque ele ocorre ao final da Segunda Guerra Mundial e no cenário da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética sempre vão estar buscando posições na África, e nesse caso, para Moçambique, foi terrível, porque foi uma guerra civil sangrenta, né, com essa participação, esse apoio externo, e que matou, né, milhares e milhares de moçambicanos, tá certo? E aí, enfim... eu só queria destacar o seguinte, né? Eu falei do Miyakoto, esse livro do Miyakoto é maravilhoso, chamado Terra Sonâmbula. É um livro que fala, né, do horror dessa guerra civil, e o Miyakoto, como um moçambicano, expressa bem aquilo que ele viveu, né, e os horrores do povo moçambicano. Fica aí como dica para vocês, né? Professor Luciano, para a gente encerrar a nossa aula, né, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui conosco. Tamo junto. Acompanhando aí o chat que... O pessoal tá devagar demais aqui no chat, né? O pessoal aqui tá mais parado do que lesma, certo? É assim, bem lento, né? Então, participar aí, gente. Essas aulas, elas são importantes, né? A gente prepara essas aulas com o maior carinho do mundo aí para vocês. Então, vamos interagir. A gente espera que a partir da próxima aula vocês possam estar interagindo. O ano está acabando, mas o projeto não acaba não, né? Então a gente está aqui. Então é isso, gente. Fica aí para vocês, tá bom? Olha, essa atividade aí. Vamos pesquisar mais sobre a independência da Argélia, que é outro processo de independência que precisou de uma guerra terrível, né? Contra a França nesse caso. Então, fica essa pesquisa para vocês, para saberem mais sobre a independência da África. Obrigado, Laisa, né? Então, é isso aí, gente. Valeu e até a próxima. Tchauzinho.